Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Este conteúdo é super importante para você ficar atento ao que está acontecendo com o nosso país e como tudo isso pode prejudicar você, seu emprego, seu dinheiro, enfim. Então eu peço a vocês que vejam o vídeo até o final, principalmente ali chegando no finalzinho, vamos trazer a parte de inflação que é super importante, as informações, tá certo? O tema de hoje é a tragédia grega e a lição para o Brasil. Em 2008, o estouro da crise grega aconteceu. Mas o que ocasionou isso? Bem, o grande problema é que a Grécia já vinha gastando mais do que arrecadava. Políticos gastavam mais do que arrecadava. Em 2011, esses gastos chegaram a 400% da receita, ou seja, o gasto era tão grande que ultrapassava em 400% do que a Grécia arrecadava, um valor absurdo, além de haver corrupção e evasão fiscal. Para se recuperar dessa crise, a Grécia ela recebeu 330 bilhões de dólares financiado pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário Internacional. Mas em troca, para receber esse dinheiro e recuperar a Grécia, ela deveria tomar algumas medidas de austeridade, ou seja, exigir sacrifício do povo e do governo. Lembrando que aquelas medidas de austeridades que a Grécia teve que fazer no país para poder receber esse dinheiro, isso acarretou vários problemas, como por exemplo, desemprego em 26%, milhões de gregos passaram a viver abaixo da linha da pobreza e a economia encolheu algo em torno de 25%. E o que tudo isso tem a ver com o Brasil? Qual a lição? Agora vem a parte mais importante para vocês. Bem, atualmente a dívida PIB do Brasil é de mais de 7 trilhões. Dívida bruta, essa dívida que representa o país, os gastos que o país tem, isso aí torna-se um medidor para os investidores. Eles ficam atentos a isso, para saber se o país é um país que tem capacidade de solvência ou não, se ele consegue controlar o seu lado fiscal, se ele tem cuidado com os gastos públicos. Pois, se o país vai bem nesse setor, os estrangeiros, o pessoal passa a investir mais no país, começa a entrar mais dinheiro no Brasil, e isso gera mais emprego, mais renda e mais riqueza. Agora temos duas observações importantes a fazer. A primeira delas é uma fala recente de Meirelles, que foi ex-presidente do Banco Central no governo Lula. Ele disse o seguinte: Lula sinaliza a direção a Dilma, ou seja, a maneira de fazer a economia dele vai ser parecida com a da Dilma. E ele ainda complementou: estou pessimista, não tenho dúvida, só posso dizer uma coisa a vocês, boa sorte. A segunda observação é a seguinte: em entrevista recente, Lula disse, as falas dele, vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo, observem as falas do Lula e eu vou explicar para vocês. Deve mudar algumas nomenclaturas, porque tudo que a gente quer fazer é gasto, para quê? Para guardar dinheiro, para pagar juros aos banqueiros? Não, nós precisamos ter uma dívida social. Tem uma dívida social histórica de 500 anos com o povo pobre e nós, como já fizemos uma vez, vamos tentar começar a pagá-la. Não sei se pagaremos toda, mas vamos começar a pagar. Essa fala do Lula no vídeo é uma fala bonita, Falar assim é legal. Quem não entende acha que funciona dessa maneira e está tudo bem. Quando, na verdade, dá-se dinheiro com uma mão e tira-se com a outra através de inflação e de impostos. Em resumo, quanto mais gasto público sem responsabilidade fiscal, maior é a inflação. E o que seria a inflação? Sabe aquela história? Antigamente, com R$100 comprava-se muitas coisas e hoje em dia não dá para nada? Pois bem, isso é inflação. Ela corrói o teu poder de compra. Essas falas do Lula apontam para uma economia totalmente inflacionária, já que ele deixou claro que não terá responsabilidade fiscal. Agora fica a pergunta: ao invés de mais gastos com dinheiro público, por que não reduzir os gastos públicos, diminuir principalmente os privilégios, diminuir cargos? Por que não trazer o setor privado para essas áreas não essenciais do governo? Por que não fazer o controle fiscal? Por que não privatizar estatais e trazer concorrência, tirando o monopólio e fazendo com que tenha preço mais baixo? Ao deixar isso em segundo plano, segue-se então o que ocorreu na Grécia. O título da manchete que temos aí então é do Mourão, que diz o seguinte: estupro de 200 bilhões no orçamento, diz Mourão sobre PEC de transição. Esses 200 bilhões é os gastos que Lula quer incluir a mais no orçamento. Então é mais gasto, mais dívida, mais inflação. Por que que esses gastos só tendem a gerar inflação e o perigo da inflação? Vamos observar o seguinte. Fazer um comparativo. Na Venezuela, a inflação atual é de 111%. No Brasil, a inflação atual é algo em torno de 7,2%. O que é essa inflação?
Comparando aqui, temos o seguinte, você recebe aí um salário mínimo que é R$ 1.212 atualmente. Com R$ 1.212, você vai no supermercado e consegue fazer a sua compra. Já sobram uns trocados, é pouco, mas sobra. Na Venezuela, com a inflação de 111%, você precisa nada mais nada menos que 28 salários mínimos. Para você ter uma noção, para a gente converter isso, faz de conta que o cenário da Venezuela, com a inflação de 111%, seja no Brasil. Então é como se você precisasse de R$ 33.936 para poder fazer uma compra do mês. Ou seja, quem recebe menos que 28 salários mínimos passaria fome no Brasil. Por mais que, vou aumentar o salário mínimo para 2.000, vou aumentar o dinheiro do servidor público, eu vou aumentar o auxílio para 2.000. Então, assim, pode aumentar o dinheiro quanto for. Se não houver responsabilidade fiscal, somente gastos e mais gastos, e não der a oportunidade do setor privado atuar gerando emprego como deve ser, isso deprecia o dinheiro. Quem paga a conta é o mais pobre, é o trabalhador. Porém, no momento não vamos ser assim tão pessimistas. Apesar das falas do Lula, que ele disse recentemente aí, realmente causou tudo isso, e ele aponta para esse caminho. Mas vamos aí torcer para que ele aponte uma equipe econômica, consiga colocar alguém que realmente entenda de economia e que não seja pró-governo, pró-gasto, que seja pró-mercado, pró-geração de emprego e tudo mais. Se não, pode se preparar que o caminho da Venezuela ou da Grécia está próximo do Brasil.